vamos falar agora sobre Esther. Esther tem uma das histórias mais lindas da Bíblia. O seu livro, meus irmãos, tem 10 capítulos, não cita o nome de Deus no livro de Esther. O livro o livro que tem o seu nome. O seu nome não era assim, vou dizer Esther, alguns vão dizer que era Radassa. Né? Ela era sobrinha de Mardoqueu. Alguns vão dizer que era prima, sobrinha, porém tinha parentesco com Mardoqueu. Pronto, ela tinha parentesco com Mardoqueu. Um certo momento, a rainha Vasti, todos já conhecem a história, ela, vamos dizer assim, ela se rebela contra o rei Xerxes, contra o rei Assuero, conhecido como Xerxes. Ela se rebela e ele chama ela fala que não vai, e aí para não ficar feio para ele, para dizer, ó, você não tem autoridade na sua mulher, com a sua esposa, como é que você vai querer falar alguma coisa? Aí ele manda que deveria trocar de rainha. E aí fazem um concurso, ela fica 6 meses nos banhos ali, se embelezando. Uma das candidatas era Esther. Mardoqueu sempre dando uma olhadinha para ver o que estava acontecendo, sempre querendo saber o que estava acontecendo. Porém, nós vemos que quando chegou o dia do concurso, Esther acaba ganhando. Esther vai viver no palácio, mas viver no palácio não era tão simples, meus irmãos. Por quê? Porque ela não tinha tantas audiências com o rei, como às vezes a gente acha que ela tinha. Ela só podia se chegar próxima ao rei, como nós vemos naquela passagem, se ele estendesse o cetro de ouro. Aí ela poderia se achegar para ter uma audiência com o rei. Senão, ela poderia morrer. Mas nós vemos que ali ela não se apresenta como uma judia. Ele nem sabia que ela era judia, mas nós vemos que começa a ter um levante contra os judeus. O Amã, ele começa a se levantar contra os judeus por causa de Mardoqueu, e aí começa todo o desenrolar daquilo que aconteceu com Esther. Nós vemos Mardoqueu chegando até Esther, falando com Esther, olha, se você não quiser, foi para isso que Deus permitiu que você se chegasse à posição que você chegou. Mas se você não fizer nada, socorro e livramento virá de outro lugar. O que ela fala? Olha, vamos jejuar. E aí ela jejua, pede a Deus, e Deus fala, né, dá uma direção para ter uma audiência com o rei. Ela prepara uma audiência, ela prepara um jantar, prepara ali um banquete para o rei e para Amã. Nós vemos que ela prepara o primeiro e depois prepara o segundo. Eu estou resumindo bem. Quando ela prepara o segundo, aí o rei já tinha falado para ela, olha, se você quiser, até metade do reino eu vou te dar e tal, aquela coisa. Aí ela denuncia aquilo que Amã está fazendo. Aí já começou toda aquela situação ali. E nós vemos que através de Esther, né, Deus usando a rainha Esther para dar, vamos dizer assim, livramento para o povo judeu. Claro, Mardoqueu também foi muito importante. Mas nós vemos que quem estava dentro do palácio ali, correndo até risco de vida, vamos dizer assim, era Esther. Ninguém sabia que ela era judia. Porém, nós vemos que através dela, através de Deus usando a vida dela, teve um livramento. Irmãos, é interessante porque Esther, ela não é uma mulher egoísta. Ela poderia ter ficado na dela. Alguém vai dizer, mas se descobrisse também que ela era judia, ela poderia ter morrido. Porém, ela não ficou na dela. Ela usou a posição que ela tinha para influenciar e que as outras pessoas pudessem ser beneficiadas. Então essa foi a história da rainha Esther. Uma breve resumo. Aí, meus irmãos, que Deus abençoe.